Salve galera! Nessa aula vamos falar um pouco sobre o estudo analítico, tá? Entender como funciona o gráfico de cada um dos movimentos e as possibilidades que nós temos. Tá? Vamos começar essa aula com o movimento uniforme, movimento, nesse caso, movimento progressivo. Tá? Na próxima parte da nossa aula vamos falar sobre o movimento retrógrado, tá? E nas aulas finais vamos trabalhar sobre o movimento acelerado e retardado. Uma amplitude maior aí de análises a serem feitas. É importante que você entenda passo a passo como cada uma delas aparece, visto que cada uma das situações vai ser representada no gráfico, e esses gráficos são simplesmente eixos cartesianos. Qual a diferença de um para o outro? Exatamente as grandezas que estão expostas em cada um dos eixos. E é isso que você vai ter que tomar muito cuidado, porque os desenhos muitas vezes ficam muito parecidos, mas geralmente não querem dizer a mesma coisa. Então eu tenho que entender como que o gráfico funciona para eu poder ler o gráfico. Entenda, um gráfico nada mais é do que um texto, só que um texto escrito em outra língua que não que nós estamos habituados, como português, inglês, espanhol. Não, é uma língua, na verdade, representativa. Então você tem que entender essa linguagem para você poder traduzir ela em algo palpável, em algo mais tranquilo. Então vem comigo, vamos começar a nossa aula. Vamos falar um pouquinho então sobre o movimento progressivo. Lá atrás já falamos sobre o movimento progressivo e retrógrado, então vamos lembrar quais são as regras dele. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, tá bom? Se eu tenho um movimento, esse movimento é um movimento progressivo, característica dele, tá? O ΔS é positivo, tá aqui, e a velocidade desse movimento será representada por um valor positivo. Em outras palavras, todo movimento que tiver ou que for representado por uma velocidade positiva é um movimento progressivo. E isso quer dizer que o movimento está acontecendo a favor de uma trajetória. Eu coloquei para você aqui 3 situações para que você possa exatamente entender como elas podem aparecer. Não são as únicas, tá? Mas já dá para você ter uma ideia de como funciona. Eu coloquei para você na primeira situação, tá? Exatamente o corpo se movimentando sobre um eixo, tá? E ele começa, ó, aqui está o ponto zero cartesiano, então ele começa numa posição negativa, mas ele está indo a favor da trajetória, então ele está indo para a direita. E nesse caso vai passar pelo ponto zero e vai continuar até uma posição S positiva. Como é que ficaria a representação do gráfico dele? Então, olha, o que eu tenho? Eu tenho que exatamente esse movimento começou num ponto S0 negativo e ele vai terminar no ponto S. Se ele vai terminar, eu sei que ele se movimentou e ele chegou nessa posição após um certo intervalo de tempo T. Se ele chegou nessa posição após um certo tempo passado, eu tenho que lembrar primeiro, para poder desenhar um gráfico, eu tenho que entender se esse gráfico será representado por uma função de primeiro grau ou uma função de segundo grau. Eu tenho que entender isso. Tá? Nesse caso, em questão, a equação que nós vamos trabalhar é a equação do sorvetinho, né? Estou falando do gráfico de espaço, posição por tempo de movimento uniforme. Tá bom? Então, tá lá. Eu tenho S é igual a S0 mais V vezes T. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a função, nesse caso, horária, que é o tempo, tá? Não aparece nada aqui, é como se tivesse o número 1. Isso quer dizer que é uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau representa para mim uma reta. Se eu vou representá-la como uma reta, eu só preciso de 2 pontos, tá? Então, coloquei um ponto no começo, um ponto no final, liguei os dois, pronto, obtive a minha reta. Se fosse uma função de segundo grau, como a gente falou em aulas anteriores, seria interessante você ter mais pontos, talvez 3, 4, 5 pontos. Por quê? Uma função de segundo grau te dá uma parábola. E aí, quanto mais pontos você tem, mais detalhada vai ficar a sua parábola. Não precisa exagerar também, eu escutei a vestibular, você não tem tempo de exagerar, tá? Mas é para você ter essa ideia. Em casa você treina, faz vários, para quando a pessoa no vestibular, com 3 ou 4, você já tem uma ideia do que é para ser feito. Aí você não precisa ficar tão preocupado. Vem comigo. Vou ligar agora os 2 pontos que eu tenho. Nesse caso aqui em questão, eu tenho uma posição inicial de zero do lado negativo e uma posição final positiva, certo? O que eu percebi? Eu percebi que minha orientação está para cima e o meu gráfico está indo para cima. Então eu estou direcionando meu movimento a favor da trajetória. Bem nítido isso, tá? No segundo caso, eu comecei o movimento na posição S0 igual a 0, tá? Eu vou me movimentar a favor da trajetória para uma posição positiva. Se eu fizer isso agora, então o meu movimento novamente teve origem agora no tempo 0, na posição 0, depois de um certo tempo,
Tá aqui bonitinho, eu alcancei uma posição S. Função de primeiro grau é uma reta, então tá aqui, bonitinho. Mais uma vez, observando que a trajetória está apontando para cima e você está se movimentando a favor da trajetória. O último caso, só para constar, tá? Eu coloquei para você as duas posições negativas, porque alguns pensam assim, se ΔS vai dar positivo, então eu só posso ter posições positivas, ou a positiva tem que ser maior que a negativa, coisas do tipo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O importante é você perceber que ele está a favor da trajetória. Se você tentar fazer as contas várias vezes com muitos valores, positivos, negativos, o negativo maior, o positivo maior, enfim, sempre que você jogar ΔS igual S menos S0, ou seja, o deslocamento é igual a posição final menos a inicial, todas as vezes vai dar positivo. Tá? Você vai até ficar meio, nossa, achei que negativo seria diferente. Não. Estar a favor da trajetória sempre vai te dar um ΔS positivo. Bom, pensando dessa forma, se eu tenho agora duas posições, as duas são negativas, mesma história. Comecei na posição S0 negativa, no tempo zero, e quando eu fui me movimentando, após um certo intervalo de tempo, vou colocar aqui, após um certo intervalo de tempo, eu atingi a posição S. Tá? Ligando meu ponto inicial com meu ponto final, mais uma vez, o que aconteceu? Eu estou me movimentando a favor da trajetória. Então, está indicando para cima e eu estou indo para cima. Isso indicou para mim movimento progressivo. Tá? É interessante, eu deixei isso aqui para poder trabalhar dessa forma. Todos eles, nesse caso, respeitam o movimento uniforme. Se eu estou falando de movimento uniforme, quais são as características desse movimento? Primeiro, esse movimento vai ter uma velocidade que vai ser sempre uma constante. Segundo, se eu falo para você que a velocidade é uma constante, vamos lembrar, nas aulas anteriores eu falei para você que a aceleração é a variação da velocidade. Ou seja, se a velocidade não está mudando, isso quer dizer que não tem aceleração. Então, a aceleração nesse caso vai ser igual a zero. Entenderam disso? Eu vou falar que nessa situação todos eles têm a mesma velocidade. Então, esse cara aqui vai ter uma velocidade V, esse cara vai ter uma velocidade V, esse cara vai ter uma velocidade V, V, V e V. Todos eles têm a mesma velocidade. Se eu fosse apresentar, independente de qual desses eu estivesse falando, então, se os valores são sempre os mesmos nessa situação, se eu desenhasse o gráfico para você exatamente de velocidade por tempo, a única coisa que eu teria que entender é que essa velocidade, por ser um movimento progressivo, ela é positiva. O valor dela vai ser sempre igual. Então, eu vou pegar aqui um valor positivo, então V positivo, está aqui certinho. Tá? Feito isso, em qualquer tempo que eu pegar agora, T1, T2, eu sempre vou ter o mesmo valor de velocidade. Isso quer dizer que se eu juntar os pontinhos cartesianos aqui, as posições cartesianas, eu vou ter um gráfico representado por uma reta, e essa reta vai ficar paralela ao eixo X. Tá? Mais positiva, porque o movimento é progressivo. Meu amor, você botou um gráfico de aceleração. Sim. Mas você acabou de falar que a aceleração era nula, que no caso aqui ela vale zero. Realmente, ela vale zero. Tá? Então, como é que ficaria um gráfico de aceleração de movimento desse? Simplesmente, se o movimento é uniforme, o gráfico de aceleração ficaria uma reta sobre o eixo, algo para você. Daqui. Ela seria o tempo inteiro igual a zero, não tem aceleração. Tá? Então, ter aceleração zero não quer dizer que eu estou parado. Quer dizer que a minha velocidade, nesse caso, é uma constante. Só isso. Tá? A gente tem que tomar cuidado com essa informação, vai ficar aquela dica lá na frente, quando a gente vai trabalhando com a segunda lei de Newton. Força resultante, massa, aceleração. Lá é muito comum as pessoas entenderem que quando a resultante é zero, o cara parou. Não tem nada a ver. Se a resultante é zero e ele estiver parado, ele continua parado. É isso que quer dizer. Mas se ele estiver em movimento, quer dizer que se a resultante é zero, resultante, massa, aceleração. A aceleração também é zero. E se a aceleração é zero, quer dizer que a velocidade é uma constante. Então, se eu tinha um movimento, ele já existia, e a resultante ficou nula, quer dizer que a partir daquele momento a velocidade não aumenta nem diminui, se torna uma constante, certo? Mas isso é uma dica, vamos falar melhor lá na frente, tá bom? Na sequência, vamos entrar então no movimento retrógrado. Vamos estudar agora, gente, o movimento retrógrado, ainda dentro do conceito de movimento uniforme, tá? Então, as características desse movimento não mudaram. A velocidade ainda é constante, a aceleração é nula,
Velocidade, então, movimento uniforme, tá bom? Não vai alterar. Só que, o que eu vou entender agora? Eu vou entender que o movimento inverteu. Se antes eu estava a favor de uma trajetória, agora eu estou me movimentando para o lado contrário. A trajetória está indicada para a direita e eu estou me movimentando para a esquerda. Eu vou manter o conceito de velocidades iguais, você possa observar isso e que você entenda a diferença. Quando eu falo agora que o movimento é contrário à trajetória, eu vou deixar tudo como V, tudo como V, tudo V. Aqui, V, V, V e V. Só que, quando eu falo para você que o movimento, nesse caso, é um movimento retrógrado, a primeira coisa que você tem que ficar atento, tá? Se o movimento é contrário à trajetória, ele vai ser representado por um valor de deslocamento ou da velocidade, às vezes vai ser indicado pelos dois, tá? Como sendo um valor negativo. Então, eu vou ter um ΔS negativo e uma velocidade negativa. Mas, Jabur, sempre que o movimento for retrógrado, tanto o ΔS quanto a velocidade são negativos? Sim, sempre. Então, se eu pegar uma equação, uma função e está lá com velocidade negativa, pelo menos naquele ponto eu sei que o movimento é retrógrado, ele está contrário a uma trajetória. E é muito comum no exercício ele não te informar a questão do sinal, ele citar que o valor está em modo, coisa do tipo, e você vai ter que interpretar isso. E aí, o que você tem que entender? Eu tenho que entender que sempre que ele está contrário à trajetória, a minha velocidade vai ser representada como um valor negativo. E independente das posições que ele ocupe, perceba, independente de ele estar do lado positivo, negativo, não importa. Importa que ele está contrário à trajetória. Acabou. Então eu estou dizendo para você que a velocidade é negativa. Tem que ter muito atento a isso. Feito. Agora, mesma história dos gráficos, tá bom? Ainda é um movimento uniforme, ele ainda respeita a equação do sorvetinho, primeiro grau. Então isso quer dizer, se eu estiver falando de espaço e estiver falando de tempo, eu vou representar isso por uma reta, tá? E agora como é que fica essa reta? Bom, vamos lá. Eu estou na posição S0 positiva nesse primeiro, indo para uma posição, passei o ponto zero, estou na posição negativa agora. Se eu sair de uma positiva e fui para uma negativa, então pera lá. A minha posição agora, vamos deixar isso bem claro aqui no nosso gráfico, a nossa posição inicial agora vai inverter com o que nós tínhamos. Então o que eu tenho? Agora a posição inicial está do lado positivo. E a posição final vai acontecer do lado negativo após um certo intervalo de tempo. Percebeu? Se eu estou dizendo para você que isso vai acontecer, e eu sei que é uma reta, eu já tenho os dois pontos que eu precisava. Se eu ligar a posição inicial agora com a posição final, o que eu notei? Olha lá, aquela mesma história, tá? Trajetória apontando para cima, só que agora eu estou indo para baixo, estou indo contrário à trajetória. No de baixo, mesma história, só que agora eu comecei numa posição inicial positiva e estou indo para uma posição final que vai ser igual a zero, certo? Então o que eu vou fazer? Vou sair de uma posição, nesse caso, S0 positiva, e eu estou indo para uma posição S igual a zero. Então eu simplesmente vou entender que depois de um certo período de tempo, eu estou exatamente na posição zero. Liguei os meus pontos, mais uma vez, obtive um gráfico que está indo para baixo, enquanto a orientação está para cima. Então eu estou contrário à trajetória, contrário à orientação. E para fechar esse gráfico, espaço-tempo, último caso, as duas posições eu deixei negativas, forma anterior, tá? Eu quero que você veja. Eu comecei numa posição inicial agora próximo do zero e vou me afastar do zero. Tá? Então, o que aconteceu com os pontos que nós tínhamos no movimento anterior? Eles vão se inverter. Agora, a posição inicial é que está perto do zero e a final é a que vai estar mais afastada do zero. Então, eu vou alcançar essa posição depois de um certo intervalo de tempo t. Feito, liguei os pontos. Mais uma vez, orientação para cima e eu estou indo para baixo. Isso indicou para mim o movimento retrógrado. Como eu te disse, isso daí é uma maneira de observar. A outra, eu acho que é a mais comum, é a velocidade. Você tem que ficar muito atento a ela. No caso desse movimento, o que eu sei? Eu sei que a minha velocidade V vai ser representada por um valor negativo. Então, independente do tempo passar ou não, se tiver no tempo T1, como eu te disse no passado, num tempo T2, não importa. Os valores sempre serão iguais. Então, quando eu desenho isso aqui, ele dá para mim uma reta que continua sendo paralela ao eixo, só que agora do lado negativo.
E já o gráfico da aceleração não mudou nada do anterior. Ela valia zero, estava em cima do eixo, está aqui, e continua zero, continua em cima do eixo. Então isso para a gente não alterou, ok? Então isso daí para a gente seria o nosso movimento retrógrado. Então só para a gente recapitular as duas últimas aulas, tá? Movimento progressivo, movimento a favor da trajetória, ΔS positivo, velocidade positiva. Movimento retrógrado, o que eu sei sobre ele? Tá? Eu sei que ele é contrário à trajetória, eu sei que o ΔS é um valor negativo e que a velocidade é um valor negativo. Tá? Isso daí para mim é muito importante. Na próxima aula agora, vamos falar exatamente sobre os gráficos que representam os movimentos acelerado e retardado.